Curitiba tem recebido cada vez mais visitantes. Mas como esse movimento impacta os serviços públicos e o trabalho da Câmara Municipal, é o que a gente vai discutir aqui hoje com os vereadores. Roda a vinheta. No último episódio, a gente recebeu aqui uma representante do Instituto de Turismo de Curitiba e influências digitais para discutir como é que está o turismo na cidade. E hoje a gente vai conversar com os vereadores para que eles também possam falar como é que a Câmara pode impactar nos serviços de turismo. Então, hoje eu estou aqui com o Rodrigo Marcial, que é vice-presidente do Colegiado de Serviço Público. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês, especialmente em tão boa companhia desses que aqui compõem a mesa, dos que estão ajudando a nossa equipe a fazer esse podcast. Mais um tema importante, um tema dinâmico que traz desenvolvimento, traz recurso, traz gente, traz vida para a cidade de Curitiba. E na condição de vice-presidente da Comissão de Serviço Público, é sempre relevante lembrarmos do papel da Prefeitura em ajudar a esse setor se desenvolver cada vez mais. E a Wanda de Assis também, integrante aí da Comissão de Serviço Público. Seja bem-vinda, vereadora. Boa tarde, Michele. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, quem nos acompanha. É um prazer estar aqui discutindo um assunto que faz parte da política da cidade e que os vereadores e vereadoras têm a falar sobre isso mesmo. Acho que é uma política que está em desenvolvimento e precisa de contribuições e eu tenho algumas para trazê-la hoje. Perfeito, a gente quer ouvir depois isso. E o vereador Zezinho Sabará também seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande, uma satisfação estar presente aqui hoje para discutir aí sobre o serviço público da cidade, e especialmente o turismo, ao qual a gente está sempre à disposição para tentar ajudar o prefeito de Curitiba a cada vez mais melhorar o turismo na cidade, os serviços públicos, uma que Curitiba já é modelo para o mundo, né? Então a gente nunca é demais, cada dia melhorar mais ainda. Então a gente está aqui para isso. É isso aí. Mas antes da gente começar essa conversa, vamos dar uma olhadinha no VT que fala qual que é o perfil do visitante que está vindo para Curitiba. Roda o VT. Quem é o visitante que escolhe conhecer Curitiba? A resposta está numa pesquisa realizada o ano passado com usuários da linha Turismo e que foi divulgada pela Prefeitura. Mais de 80% dos usuários da linha Turismo são visitantes. Apenas 19,5% são moradores da capital ou da região metropolitana. A pesquisa mostra que a maioria desses visitantes permanece na cidade. 97% são turistas com pernoite e a estadia média é de 3,6 dias. Ou seja, não é uma visita rápida, é uma experiência que se estende. A maior parte dos visitantes vem de outros estados. São Paulo lidera com 27,6%, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Mais da metade chega à capital de avião, 53,8%. Outros 22,35% vêm de automóvel. O principal motivo da viagem é lazer ou passeio, 75,58%. Mas o turismo de negócios e a participação em eventos também fazem parte desse movimento. A maioria se hospeda em hotel, 63,82%. Mas a locação temporária já representa 17,2%. Os dados mostram que Curitiba recebe um visitante que permanece na cidade, consome serviços e vive a experiência urbana. Crescer como destino turístico significa preparar a cidade para esse perfil. Os números mostram um visitante que permanece na cidade, consome serviços e chega em sua maioria de avião aqui para Curitiba. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que esse perfil de visitante revela sobre o movimento de turismo em Curitiba? Vou pedir para o Rodrigo me responder primeiro. Vamos lá. Felizmente, a cidade de Curitiba cresce cada vez mais no ramo de turismo. Isso significa mais renda para a cidade,
E não é só o que ele gasta no museu, não é só o que ele gasta no shopping, no cinema, nas lojas, é o hotel, é o restaurante, é o mercadinho. Cada espaço da cidade cresce com a presença de gente que vem para cá para usufruir também das belezas da cidade de Curitiba. Curitiba é privilegiada, como poucas cidades no mundo, por parques públicos tão bonitos quanto tem. E os parques atraem, é claro, os turistas, e na medida que atrai os turistas, atrai também aqueles que vão ofertar produtos, serviços, enfim, para essas pessoas. E o que Curitiba busca sempre é ter uma permanência maior dos turistas aqui. Curitiba já foi uma cidade de passagem, por exemplo, é muito famoso o Natal em Gramado. Então as pessoas por vezes passavam por Curitiba vindo do resto do Brasil para depois ir para Gramado. E é melhor que fique por aqui, porque Gramado não tem aquele show maravilhoso que temos, por exemplo, na Catedral da cidade de Curitiba de luzes. Gramado não tem os parques, não tem a estrutura que a cidade de Curitiba oferece. E na medida que vem mais gente, aquela famosa história do ovo e da galinha. Na medida que vem mais gente, vai crescendo mais o comércio, na medida que cresce mais o comércio, crescem mais os serviços, que a cidade tem mais recursos para investir em turismo, vem mais turista e por aí em diante. É um ciclo virtuoso e, se Deus quiser, vai continuar assim por muito tempo. Perfeito. Wanda, você acha que a cidade está preparada para receber turismo hoje? Eu penso que a cidade de Curitiba tem preparo para receber. Se usa toda a sua capacidade para bem receber, eu tenho uma avaliação. E na minha avaliação, a cidade precisa acolher melhor, precisa permitir que as pessoas vivenciem o que é essa cidade. E quando eu digo que defendo que é preciso a gestão, a organização da cidade, permitir que as pessoas vejam, é porque Curitiba é uma cidade muito diversa, ela é cheia de criatividades, de muitos coletivos, mas o que tenta se vender de Curitiba é um perfil, uma característica de cidade que, inclusive, não é. Curitiba é uma capital no Brasil, não é europeia. Então, eu penso que falta o turista que vem para Curitiba conhecer a real Curitiba. Conhecer que tem lindos parques criados por essa cidade, mas também tem muitas comunidades com atividades culturais, artísticas, com comércio local, com feiras locais que as pessoas podem conhecer e consumir na feira. E, com certeza, quem consome numa feira conhece muito mais da cidade do que quem consome no shopping. Então, quando uma pessoa sai de sua cidade, ela já sabe o que é que tem dentro de um shopping, porque ele é padronizado no mundo inteiro. Agora, vai numa feira, não tem feira igual a outra. Cada feira tem sua particularidade, sua beleza, seu contador de história, seu artista, enfim. Eu defendo que Curitiba tem essa qualidade ainda a ser mostrada para acolher as pessoas, que há diversidade cultural que tem em Curitiba. E Curitiba ser o que ela é, diversa, múltipla. E onde é que a Curitiba pode mostrar esse borogodó diferente aí? Então, eu penso que Curitiba pode mostrar isso oferecendo às regionais da nossa cidade como espaços que também são da cidade. Nós não somos feitos de centro e de shoppings e de parques. Nós temos muito mais para além disso. Inclusive, lá na região do seu Zezinho do Sabará tem um parque dos tropeiros. Aquele parque tem que ser visitado por as pessoas. Lá no Cajuru tem o Peladeiro, um espaço super diverso onde a comunidade vai lá e vive grandes eventos. O turista pode conhecer aquele espaço e sair defendendo, inclusive, uma experiência como aquela lá em sua cidade. Eu penso que quando a pessoa sai de sua cidade, ela quer conhecer pessoas, histórias, experiências, quem sabe até se apaixonar nessa cidade e resolver morar nela. Então, precisa conhecer o que tem de mais bonito, que é a vida das pessoas que faz essa cidade todo dia. E para isso, eu acredito que ainda temos que melhorar na questão do transporte, da segurança e mesmo da propaganda. Tem que divulgar esses espaços e prepará-los para receber. Quando a gente vai numa feira, como acontece aqui a Feira Zumbi dos Palmares, é preciso que a pessoa chegue lá e tenha banheiro e tenha tendas cobertas para que ela possa sentar e fazer sua refeição e trocar ideia com as pessoas, protegido da chuva, do vento, enfim, tem que ter isso. Banheiro é o mínimo que a gente pode defender nessa cidade para quem quer circular nela a pé ou de ônibus, sabe? Então, eu acho que é bonito quem faz o passeio no ônibus turista, mas eu quero dizer para o turista que ele não vai conhecer a cidade verdadeiramente se ele se limitar a andar naquele ônibus. Precisa andar naquele ônibus e precisa andar nos nossos alimentadores, nos biarticulados, para conhecer a beleza que Curitiba tem em cada uma das suas 10 regionais da cidade. Com outros parques, não os famosos, divulgados em cartão postal,
com feirinhas locais, com comércios locais onde toca seu samba, seu forró, seu pagode, enfim, tem cada coisa na periferia que as pessoas desconsideram, as pessoas que criam essa ideia de cidade modelo, desconsideram, mas isso é modelo de cidade, é a cidade de Curitiba também não contado. Quero contar um pouco sobre isso. Perfeito. Zezinho e Sabará, o que nós temos aí para mostrar que a Curitiba que não é conhecida? Olha, eu acho que Curitiba, ela é como fosse a casa da gente. Tem sempre o que fazer. Não vamos dizer que ela está 100%, mas é uma cidade maravilhosa, muito bem estruturada. Falta alguma coisa? Dá para melhorar? Dá, tudo quanto é coisa dá para melhorar. Mas nós temos aí vários eventos que acontecem. Por exemplo, o Natal de Curitiba, ele trouxe mais de 3 milhões de visitantes durante a programação. O crescimento de 35% em relação a 2024. Tá? E os hotéis chegaram a 100% de ocupação. O comércio movimentou muito, os pontos turísticos. Então, Curitiba é reconhecida internacionalmente como destino recomendado para a visita. Foi o destino mais recomendado no mundo em 2025. Então, é um sinal aí que Curitiba está preparada e cada vez mais se preparando. Falando aqui, ela falou do Parque dos Tropeiros, um lindo parque, região, né? lá na minha região. Mas não é só o parque também dos Tropeiros. Nós temos o Parque Cambuí, Parque Passaúna, Parque dos Tropeiros, Bosque do Trabalhador, Bosque Fazendinha, Fazenda Urbana da SIC. Quanta coisa. E temos muita coisa lá. Algumas, eu não tenho todas aqui, mas tem muito mais. Só na SIC nós temos ali grandes pontos que pode ser visitado. Tá? Eu acho que Curitiba ela cresce cada dia mais, a gestão vem trabalhando para isso, nós, vereadores, estamos aí ajudando essa gestão, todos os vereadores trabalhando com as suas sugestões, fiscalizações, e a coisa está andando, eu acho que já é modelo e se torna melhor ainda. Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele cita vários lugares, a Wanda também, lugares que são distantes. Sim. O turista que vem de longe, ele não faz ideia de que a gente tem isso, Sim. né? Tem uma ideia, assim, de que a Câmara pode sugerir que o ônibus de turismo dê uma esticadinha até lá, ou alguma outra coisa, alguma outra rota. Vamos criar uma outra rota alternativa do turismo? O vereador pode propor isso? Pode. Na verdade, a execução de um projeto como esse, por se tratar de justamente executar, tende a vir da prefeitura. Quem é responsável pela organização das linhas de ônibus, sejam elas de turismo ou não. E, de fato, tem espaços maravilhosos na nossa cidade. Zezinho, sabe qual que é o parque mais visitado? É o Barigui. Vocês sabem, vereadora Wanda e Zezinho, qual é o segundo parque mais visitado da cidade de Curitiba em população? Lago Azul, lá no Umbará, que é maravilhoso, é um parque maravilhoso. Vou ser franco com vocês, eu não conhecia o parque até ter me tornado vereador no ano passado, e é um espaço espetacular, e na cidade inteira, para onde você vai, você tem parques maravilhosos. É uma característica de Curitiba e, felizmente, foi planejada dessa forma justamente para evitar alagamentos na cidade, os parques servindo como esponja nos períodos mais intensos de chuva. Este cuidado que foi iniciado lá na década de 70 e até hoje tem o seu efeito, tem a sua praticidade em salvar a cidade de Curitiba de eventos como aconteceram, por exemplo, lá em Porto Alegre, não faz tanto tempo. É claro que numa situação extraordinária, como vimos em Porto Alegre, esperamos que nunca aconteça nada parecido com a nossa cidade. E eu concordo com a vereadora Wanda que Curitiba tem um caldeirão cultural extraordinário. Temos se não a maior comunidade ucraniana do Brasil, não percentualmente, mas em termos absolutos. Claro que uma cidade como Prudentópolis, em termos relativos, vão ser mais ucranianos, mas aqui, em números totais, são muitos ucranianos. Temos diferentes associações. Eu recentemente estive no evento festivo da Poltava, que reúne centenas de ucranianos para comemorar a sua cultura, para vender as suas peçancas e apresentar um lado da cultura que a gente não está acostumado no dia a dia, vereadora Wanda. A gente tem Oktoberfest no Barigui, temos eventos como o Polska Fest, o Haru Matsuri,
temos, enfim, dezenas de eventos culturais na nossa cidade que resgatam a sua história, resgatam a sua tradição e que dão gosto, dão propósito em fazer de uma parte de uma cidade tão extraordinária quanto é a cidade de Curitiba. E a Comissão de Serviço Público, ela tem o dever de analisar os projetos que são apresentados pelos vereadores da casa. Então, todos os 38 vereadores podem apresentar projetos que vão lidar sobre questões de serviços públicos e, na medida que fazem isso, vão passar pelas comissões de Constituição e Justiça, de Finanças, para finalmente chegar numa comissão de serviço público, na qual a gente vai avaliar a pertinência dessa matéria com o serviço público. Então, o que mais poderíamos pensar, além da alteração de uma rota de ônibus, ou enfim, da criação de uma nova linha, ou ainda projetos que vinculem tanto a linha turismo quanto a linha que não seja de turismo? A gente pode falar, por exemplo, uma consolidação e na formatação de rotas entre esses eventos. A gente consolidar as datas em que eles ocorrem e promover isso como uma política da cidade como um todo. Não necessariamente apenas a prefeitura, mas autorizando, facilitando, por exemplo, que essas rotas não sejam operadas exclusivamente pela prefeitura, mas por outros parceiros. A gente trazer uma maior liberdade de aproveitar a cidade e trazer benefício para empresas, para cidadãos que aqui moram. Uma pergunta, só para fechar isso que você está falando, os polos que são criados aqui, a gente tem polos gastronômicos, Sim. polo do motociclista, Uhum. isso ajuda, mais ou menos nesse contexto que você está falando por último aí, os polos que são criados na Câmara ajudam? Ajudam, eles reconhecem, na verdade, né? O vereador, ele não é empresário, ele não sabe onde vai Alguns encontrar são, né? alguém, talvez alguns até sejam, Sim. mas o vereador, ele não tem como é que eu posso dizer, a veia do empreendedor em saber onde que está a demanda, onde que é o melhor lugar para que uma loja seja instalada, para que um hotel seja instalado, para que uma padaria, um restaurante passe a existir. O vereador tem, na minha opinião, que facilitar a vida de quem desempenha esse trabalho, de quem se arrisca, quem coloca o seu patrimônio em risco para oferecer um serviço. E na medida que se desenvolve a cidade, por exemplo, a Prudente de Moraes é muito claro, a gente viu ao longo dos últimos anos a concentração de pessoas ali por uma série de motivos, não é por um restaurante ou outro, é pela posição na cidade, é pela disponibilidade da rua para ser ali um pouco ocupada por quem está ali na frente, é uma série de fatores que primeiro se instala na realidade e depois vem a Câmara de Vereadores, olha para essa realidade e fala, veja, aqui nós temos um polo gastronômico. Quem sabe a gente possa pensar em facilitar a instalação de novos polos, não por um decreto, não por uma legislação municipal, mas pela movimentação dos próprios cidadãos. É isso que eu acredito. Aproveitar um espaço de um parque, por exemplo, para que se tenha ali uma lojinha, que se tenha uma feira, para que se tenha um restaurante, tenha mais facilidade em produzir, em gerar riqueza, enfim, aproveitar a cidade na sua totalidade, devolvendo aos cidadãos um serviço de qualidade, devolvendo mais receita para a prefeitura, todo mundo crescendo com isso, inclusive o próprio trabalhador que tende a ter salários mais altos numa circunstância como essa. Wanda, eu tô vendo que você quer falar. Quase Então fala. Quase pedi a parte nessa fala. Queria popularizar a fala mercadológica do vereador Rodrigo Marcial, no sentido de dizer assim, que tem um ditado popular que diz que muito ajuda quem não atrapalha. Então, às vezes, muito ajuda a prefeitura quando não atrapalha o desenvolvimento criativo e produtivo da própria cidade, sabe? Um exemplo disso é a triste experiência que nós vivemos durante o Carnaval, mas nós também tínhamos vivido um episódio de violência policial no dia da entrega do Oscar. Então, aquela atividade que aconteceu em Curitiba no dia da entrega do Oscar no ano passado, onde as pessoas celebravam uma conquista do Brasil no cinema, a polícia chegou um pouco depois da meia-noite e dispersou as pessoas com muita violência, com bala de borracha, gás de efeito moral. Então, isso é absurdo. Então, ali tinha turistas, ali tinha visitantes, tinha pessoas que se reuniram em Curitiba porque era onde ia acompanhar a entrega do Oscar. Agora, no Carnaval, nós vivemos outro grande e triste episódio de violência. Acham que o turista não estava ali também?
Mas, ainda que não tivesse turista, eu quero dizer que repudio toda forma de violência policial que acontece feita pelo Estado. É, porque Então- a prefeitura reúne as pessoas para estarem ali, né? Aham, sim. Os eventos, eles acontecem também por uma promoção. Exatamente. Mas aí, e é isso que a gente até falou na semana passada, o curitibano, ele gosta também desses eventos, mas não quer o ônus do barulho. O Largo, não E é claro sei. que vai acontecer depois, O- né? Depois que acontece o evento, as pessoas querem estar junto, elas querem estar ali e tal, e aí faz barulho, e daí um reclama. Aí vamos dispersar, mas tem que ter uma outra forma, Exatamente. né? Não, a cidade é do carnaval. Então, nós estávamos vivendo o período de carnaval. O Largo da Ordem é o centro do carnaval popular em Curitiba, porque depois do Largo da Ordem, onde circula todos os bloquinhos, é a Marechal. Era dia de Largo da Ordem. As Uhum. pessoas estavam lá, e eram muitas pessoas. Não tinha direito a polícia de chegar atrapalhando o carnaval das pessoas. É um exemplo, né? Também eu acho que isso acontece em outros eventos de bares que são vítimas da violência policial, no sentido de chegar e dizer que tem que fechar e coisa e tal. Uhum. Então, muito ajudaria se a prefeitura sentasse com esses comerciantes, com representantes da população e construísse possibilidade da cidade ser das pessoas. Porque senão a gente vai estar dizendo que vamos criar modelos de turismo e de festividades dentro de igrejas, dentro de teatros, de clubes. Não, isso é um tipo de festa, é um tipo de arte. Nós queremos que valorize também a arte que é popular, que é feita na rua, onde as pessoas convivem. Eu acho muito bonito, quero dizer que acho muito bonito. Sei o quanto Curitiba valoriza os eventos de Natal, porque a cidade fica realmente transformada e aquilo tudo produz um espírito muito bonito em nós, que temos espiritualidade muito cultivada. Então, é muito importante. Mas qual é a diferença do desenvolvimento que o carnaval produz para o do Natal? Qual é a diferença do investimento que se faz para o Natal e para o Carnaval? Acho que a gente tem que colocar isso e tratar as coisas com justiça. E quando a gente tratar do planejamento, do investimento no desenvolvimento do turismo em Curitiba com justiça, aí vai ter mais evento de rua protegido e não violentado, vai ter mais estrutura para receber os comerciantes, os moradores e os turistas, vai ter ganho para todo mundo, vai ter felicidade. Porque eu acho que nós vivemos outro tema que também a gente aborda e passa pelo serviço público, é a questão da saúde mental, é a questão dos vínculos, e isso tem a ver com permitir que as pessoas possam conviver. Acho que Curitiba mudou muito do tempo de sua origem, né, em que era muito mais frio do que era hoje, que as pessoas realmente tinham a demanda de viver muito fechadas em casacos e em casas. Acho que hoje já está bem diferente, a gente já pode andar quase que como no Nordeste, de roupas comuns, leves e abraçando todo mundo, porque o clima já permite isso. Que eu já vi uma explicação de que Curitiba tem esse comportamento fechado também porque a origem de ser cidade muito fria fazia com que as pessoas muitas vezes não saíssem nas ruas abraçando e sorrindo assim, muita roupa, enfim. Então, quero dizer que hoje é muito possível a gente cultivar essa cultura da vivência de rua mesmo, da cultura da rua, enfim. E aí a prefeitura tem tido posturas inadequadas, a gente precisa dizer, se o Instituto de Turismo é o responsável por organizar esses eventos e feiras, permitir que a economia solidária, que os empreendimentos e empreendedores como os ambulantes, que no ano passado, depois de muita luta pelo direito a acompanhar os blocos de carnaval, vendendo, ganhando dinheiro, produzindo riqueza e atendendo os foliões, foi preciso uma luta para que conseguisse esse direito. Conseguiram. Tem permissão, criaram sua associação, estão acompanhando os blocos agora, tudo com credenciais, coisa bonita. Precisava de grande luta para isso? Óbvio que não. Precisava só reconhecer que existe atividade de rua e que existe comércio ambulante, que as pessoas podem e não perdem nada de consumir dos ambulantes, por exemplo, né? Do mesmo jeito, eu quero tratar as feiras, os eventos de economia solidária. Agora, esse ano, é até importante a gente lembrar que já esse ano a gente votou a Feira Latino-Americana de gastronomia latino-americana. Acho que eventos como esse, projetos como esse, tem que ser permanente na cidade. Em todos os trimestres pode ter uma grande feira de gastronomia latino-americana, e por que não, né? Enfim, queria dizer que tem como ajudar o turismo ser melhor na cidade, com certeza. Não nego que já tem. É que pode ser muito melhor, é só ouvir as pessoas e deixar que a participação popular aconteça.
Perfeito. Vereador Zezinho, lá para as bandas lá do SIC, tem alguma coisa que a gente possa falar aqui, um pouco, explorar um pouco mais sobre essa questão cultural, das pessoas por lá, dos parques? Eu acho que existe sim, que nem eu já citei aqui vários parques. Quero pegar a palavra da Wanda, foi muito feliz quando ela falou que o Estado, que muito ajuda, que não atrapalha. Eu concordo bastante, tá? Em todas as esferas, aí, município, Estado, União, que o papel deles é incentivar, investir, fiscalizar. Mas deixa que a população também faça a sua parte. Isso, que se a gente for querer interferir, dificultar, a coisa fica mais difícil. E Curitiba tem dado esse exemplo aí, de incentivar turismo, as pessoas que querem trabalhar, a gente tem acompanhado aí. Então, precisa melhorar? Precisa. Sempre vai ter algumas dificuldades, mas isso nós, vereadores e a nossa comissão de serviço público, tem esse papel aí de acompanhar, tentar trazer projetos importantes para que isso aconteça. E nos bairros não é diferente. Nos bairros tem muitos espaços que são visitados. A gente, como os vereadores, todos nós brigamos para cada dia mais melhorias, destinamos nossas emendas parlamentares para que seja fique em condições aí da pessoa fazer essa visitação e se sentir bem, entende? Tem vários parques na minha região, que nem eu citei aqui, muitos parques, ainda não citei todos, mas vários parques ali na SIC, onde é o bairro que eu moro, né? E bosque, parques, lagos, que cada dia que melhora, o visitante, o turista pode também aproveitar desses espaços, que é importante, tanto para a população local, para que também quem visita. Perfeito. Bom, vamos lá. Uma última rodada de perguntas agora, porque eu quero saber de vocês os projetos. Se tem alguma sugestão ou um projeto de lei que vocês estejam aí trabalhando em cima para incentivar o turismo ou algo que seja paralelo, mas que também, no fim, contribua para trazer mais turismo para a cidade. Claro. Começando pelo Rodrigo. Vamos lá. Tentando trazer para o mais objetivo e concreto possível, onde que a gente vê uma dinâmica, um problema na cidade, uma dinâmica difícil. Na questão da coleta de lixo, por exemplo. A gente não tem um horário diferenciado e um tratamento diferenciado para os pontos de grande circulação e de grande atração turística. Estamos em processo, nesse momento, de nova contratação da coleta de resíduos sólidos, e isso tem que estar à vistas da Secretaria do Meio Ambiente para a gente ter uma facilidade para a coleta do lixo. Por que isso é um problema? Porque acontece em regiões nobres da cidade, como Batel, de a coleta do lixo estar agendada para o final da tarde e os restaurantes fecharem no início dela, deixarem o lixo para fora e esse lixo ser revirado e de forma desorganizada e deixando os resíduos no próprio chão. Então, isso definitivamente é um problema. Eu participei de um ato pelos 4 anos da invasão da Ucrânia pela Rússia. Agora, ontem, hoje é segunda-feira, foi na data de ontem, tivemos no dia 24 de fevereiro, então, na verdade, a data definitiva é amanhã, o aniversário de 4 anos daquele terror passado pelos ucranianos. E para conseguir autorização de qualquer uso do espaço público, precisa-se, pela regra, de 30 dias de antecedência para fazer o requerimento à prefeitura. É um prazo muito longo, dificulta muito fazer um evento dessa forma. Então, temos aí uma necessidade de facilitar os processos do uso da cidade, como a vereadora Wanda colocou. E, além disso, nós temos também um terceiro problema relacionado a este último. Puxa vida, agora me fugiu qual era. Mas é algo relevante também que, se me permitirem, eu vou tentar lembrar e trazer para vocês novamente. Me lembrei. Em grandes eventos. Então, o jogo de futebol do Coritiba, no maior evento da cidade, talvez no segundo maior, que seja nos Jogos do Atlético Paranaense, a gente tem um problema sério do uso do espaço urbano
por carros. E dali surgem fiscais irregulares, os famosos flanelinhas. Um vereador aqui da casa, o Renan Siskin, está com um projeto nesse sentido para fiscalizar a atuação desses flanelinhas, que muitas vezes atuam de forma abusiva e intimidatória. E onde que eu quero chegar com isso? Que falta pessoal para a prefeitura. Então, estão sobrecarregados os fiscais da cidade, isso não é de agora, isso faz anos, e a gente poderia, por vezes, dar um adicional aos guardas municipais, treinamento, é claro, para que eles pudessem desempenhar esse papel, caso se interessem, é claro, mediante função gratificada ou, enfim, algum tipo de benefício aos guardas que desempenhassem esse papel de fiscalização também. Então, é claro, tem mais projetos, tem mais ideias. Eu comentei aqui a necessidade da gente integrar num mesmo sistema, numa mesma plataforma, num mesmo cronograma, todas as atividades culturais da cidade de Curitiba, de forma conduzida, centralizada pelo Instituto Municipal de Turismo, não necessariamente criando as atividades, mas veja, Curitiba já tem o conteúdo. O que falta, às vezes, é um pouquinho de planejamento estratégico, é um pouquinho de articulação entre os diferentes órgãos da cidade. Por exemplo, o IMT, o Instituto Municipal de Turismo aqui de Curitiba, ele tem a responsabilidade de cuidar das feiras de artesanato. As feiras de orgânicos estão na Secretaria de Segurança Alimentar. E os processos que ajudam um poderiam ajudar o outro. Então, são questões de organização, de administração, que felizmente já funcionam, mas poderiam funcionar ainda melhor. E é por isso que a gente traz essas ideias, essas propostas, para tentar tornar a nossa cidade ainda mais atrativa para turistas, para empresas e, claro, principalmente para os curitibanos. Rapidinho aqui, só para contextualizar, para as pessoas entenderem. Tudo isso que você está falando podem virar sugestões ao executivo pelo seu gabinete ou projeto de lei, são coisas Alguns já foram sugeridos. Alguns já foram, tá. Outros são projetos de lei que correm na Câmara Municipal, que não são necessariamente ideias minhas. Tá. Mas todos eles são medidas concretas, objetivas, de como amanhã a gente poderia ter uma melhoria com as dificuldades inerentes ao setor público, né? Claro. A gente tem 1 milhão de tarefas a serem desempenhadas pela cidade. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por exemplo, no seu setor de parques e praças, tem mais de 1.000 espaços públicos sendo cuidados simultaneamente. É muita coisa para fazer e que você desenvolver e inovar não é nem um pouco fácil. E estamos no início da gestão do Pimentel, que já mostrou o interesse justamente em permitir facilidades como essa que a gente estava falando. Um projeto de lei meu que foi aprovado, inclusive aqui na Câmara no ano passado, foi de modernização da adoção de espaços públicos. Então, quando um cidadão, quando uma família, quando um morador ali da praça ou uma empresa quer cuidar daquele espaço público com recurso próprio, seja porque carrega um nome de um avô dele, seja porque quer usar aquele espaço para colocar um espaço pet, seja, enfim, por qualquer que seja o motivo, para fazer propaganda da própria empresa, ele pode adotar esse espaço. Tira uma atribuição, um afazer, um custo da prefeitura, geralmente cuida desse espaço com maior cuidado e libera a prefeitura para pensar em inovações como essas que estávamos falando. É claro que a prefeitura já fez muito. Por exemplo, o Natal aqui da cidade foi um foco no ano passado e foi um sucesso estrondoso, absoluto, foi belíssimo e continuará a ser cada vez mais, tenho certeza, sob a gestão do Eduardo Pimentel e do vice-prefeito Paulo Eduardo Martins. Muito bem. Wanda? Eu quero trazer algumas propostas e também caminhar para as considerações, mas eu quero dizer que se depender do vereador Rodrigo Maciel, a prefeitura inteira vai virar coisa privatizada, terceirizada. Talvez ela tenha razão. É como se a gestão pública não tivesse capacidade de gerir um parque, de gerir uma feira, de gerir a organização, sei lá, do turismo na cidade, que é o assunto de hoje. Mas eles pensam isso também sobre educação e sobre outras políticas super importantes. E eu quero dizer que eu quero defender que a organização dos bares, dos shows na cidade, dos grandes eventos, eles sejam organizados pelo Departamento de Cultura e de Turismo da cidade. E que, se está pequeno, contrata mais servidores públicos, faz coletivos de artistas e de comunidades com a sociedade civil participando e constrói atividades na cidade. Porque se passar para a mão do privado, o que vai acontecer? Não terá participação popular e terá como objetivo principal o lucro. E aí você vai matar o que tem de riqueza na cultura e na arte, que é quando ela está a serviço do lucro. Então, eu defendo. Agora, quero falar o que eu quero defender para nosso estímulo
ao turismo e ao desenvolvimento artístico e cultural em Curitiba. Eu vivi aqui em Curitiba viradas culturais. Show de pessoas que eu só fui porque houve virada cultural. E elas estão... Há muito tempo não temos viradas culturais em Curitiba. Acho que tem que ter virada cultural em Curitiba. Tem que ter grandes eventos puxados por regionais e por temas. Por exemplo, quando chegar junho e julho, que toda escola, toda igreja, vários clubes promovem atividades relacionadas a festas juninas, a cidade também promova uma e permita que as pessoas venham comercializar, festar, dançar, conhecer uma cultura que é do nosso país, né? Conhecer o forró, conhecer a festa junina, a quadrilha. Pode promover apresentações e torneios. O ano passado teve um grande evento aqui em Curitiba, até nós, vereadoras e vereadores, ganhamos convites VIPs para ir nesse evento, que foi um São João bem bonito que teve no Parque Barigui, e veio grupos que lá no Nordeste foram premiados nos grandes torneios de quadrilhas do Nordeste. Então, acho que eventos como esse têm que acontecer nas ruas, tipo, numa grande regional, enfim, para que a população possa viver esse momento. Outra experiência que eu vivi aqui em Curitiba, eu sou nordestina, né? Eu conheço a cultura popular em Curitiba a partir das vivências nas regionais por onde circulo, com movimentos de mulheres, de juventude, de artistas, de hip hop, enfim. E o que a gente percebe? Falta espaço para a juventude fazer uma batalha grande que seja, um encontro de batalhadores de rima em Curitiba. Não tem isso promovido pela prefeitura. Que é uma coisa que você viu lá no Nordeste. Aqui mesmo, na periferia. E o que eu vi Mas, assim, uma experiência que você viu, isso, trouxe do a Nordeste. experiência que eu vi no Nordeste é que a gente faz festa junina em cada bairro, em cada quadra. Numa escola, é isso mesmo, é isso que eu queria fazer a comparação. No Nordeste, a festa junina, que está aqui como está o hip hop na periferia, ele acontece dentro de uma escola. Se tem 8 turmas na escola, vai ter 8 apresentações. Aquelas apresentações já viveram toda uma troca até se apresentar e depois ainda concorre com a dos outros bairros. É uma grande experiência. Então, aqui os jovens não têm essa oportunidade, não têm esse investimento. Então, acho que a gente pode desenvolver isso. E pensando no que tem sido a presença da cultura nordestina em Curitiba, pela presença de nordestinos, aqui tem muito forró. E muitos curitibanos e donos de casa de Curitiba promovem forró. Aí eu apresentei aqui na Câmara um projeto de lei que pretende reconhecer Curitiba como a capital sul do forró. A capital sul do forró. Por quê? Nas 3 capitais do sul, Curitiba é a que tem mais eventos de forró, porque nós temos forró toda noite em Curitiba. E aí, quando o nosso projeto foi protocolado na Câmara, recebemos várias críticas, inclusive de vereadores que já anunciaram, eu vou votar contra. No nosso Instagram apareceu Sim, também. Sim, o vereador disse que vai votar contra Curitiba ser reconhecida capital do forró, porque ele é contra, então, reconhecer um fato. Curitiba, das 3 capitais do Sul, é a capital que tem mais forró. E por isso merece esse reconhecimento. E esse argumento veio rodeado de preconceito, de xenofobia. É como se o forró, como se cultura do Nordeste fosse coisa pequena para existir em Curitiba. E aí eu quero dizer para essas pessoas que falam de desenvolvimento, que falam de respeito, que falam de cidade inteligente, enfim, tudo que querem botar em Curitiba, não orna com Curitiba ser xenofóbica, não orna ter preconceito. A gente precisa reconhecer cada pessoa que desenvolve essa cidade e aí dizer que aqui tem muito nordestino, no comércio, no serviço público, agora tem nordestino na Câmara de Vereadores de Curitiba, tem nordestinos no serviço público, tem no serviço ambulante, tem em todo lugar. Então, é preciso a gente permitir que a cidade seja o que ela é e não fiquemos aqui querendo fazer Curitiba ser uma cidade europeia, que é o que muitas vezes a gente escuta até, né? Nós somos uma cidade europeia. Não, somos uma capital do Brasil, é a capital brasileira. Curitiba é uma cidade brasileira e aqui cabe toda a cultura brasileira e latino-americana. Acho que a gente precisa falar disso. O meu projeto pretende, né? Porque ele foi devolvido pela Câmara e nós reapresentamos porque a gente vai insistir. Eu quero ver dos 38 vereadores
quais são os que vão votar para não reconhecer um fato de Curitiba, que ela é a capital sul do forró. Deixa eu fazer uma observação sobre esse projeto, porque Sim. ali, coordenando também o Instagram da Câmara, a gente também lê muito comentário, as pessoas comentam em outros posts sobre o seu projeto. Sim. Mas eu não sei se é um preconceito. Eu imagino que nós temos, assim, mundos paralelos em Curitiba. A pessoa que gosta do forró, ela vai procurar aonde tem forró em Curitiba, mas a pessoa que gosta do rock, às vezes ela não tem nem ideia de que tem um mundo paralelo, um outro mundo em Curitiba, que tá ali, ó, no forró. E assim vai com pagode, enfim. Sim. As pessoas não conseguem. É muito diversa. A cidade aqui é muito diversa. Eu acho que é mais do que em outros lugares. Nós temos essa colonização europeia, temos muito forte, mas tivemos também muita gente que veio do Nordeste nos últimos tempos e que quer viver a sua realidade aqui também, né? Uhum. Que quer trazer sua cultura. Sim. E isso tem. Porque a cultura do Nordeste, ela é o quê? Brasileira. É brasileira. E É traz isso. a simpatia. As pessoas têm. Nossa, tem forró da lua. Acho que tem agora Tem uma coisa forró assim. da lua. Muito legal. Tem Só que Bora as pessoas Dançar. não conhecem, estão cada um no seu mundinho ali. E aí o pessoal falando, mas da onde Curitiba, capital do forró, o curitibano não sai nem, não chama uma mulher para dançar. Eu acho que essa crítica é mais pelo comportamento do curitibano, que é uma pessoa mais fechada, que, né, não, de fato, muitas vezes você vai sair assim, mas será que eu saio? Eu quero dançar forró, adoro, mas quem que vai me puxar para dançar aqui? Vou te chamar para aula de forró e para forró e vai ter que te chamar Ótimo. para dançar. Mas o que eu queria Então, dizer é que mas existe esse universo aqui mas eu dentro que concordo muita com gente não você sabe. que tem desconhecimento. E o desconhecimento a gente resolve com informação. Exatamente, um O que a projeto como gente não esse. pode permitir é a xenofobia. É a Perfeito. desvalorização. Perfeito. Então, um projeto como esse cabe muito, né? Sim. Até para começar a desmistificar isso, Sim, né? sim. Tem forró, sim, e a gente pode provar. E aí, Michelle, eu queria aproveitar e dizer que nesse primeiro ano de mandato, nós recebemos, até pelas relações que temos com muitos artistas populares, recebemos muitas demandas de artistas que criam, né? Que criam arte, que levam para a periferia, que fazem arte no centro, mais aberto. Então, a gente destinou até anotei, até busquei quanto tinha sido, 245 mil em emendas para artistas e grupos coletivos populares, desde bloco até artistas individuais que têm sua arte apresentada aí de forma individual. Fizemos isso como forma de investir mesmo na cultura. E eu defendo que Curitiba invista mais nisso, que crie espaços para os nossos artistas curitibanos se apresentarem, se descobrirem, trocar experiência e que suscite nas pessoas a ideia de que arte e cultura é isso, ela faz parte da vida da gente, ela transforma e Curitiba ainda não explorou todo o seu potencial, porque falta esse exercício de, enquanto política pública, e não privada, enquanto política pública, fomentar a arte, a cultura e o turismo em nossa cidade, unindo essas expressões, né? Muito bom. Então é isso. O vereador Zezinho Sabará, algum projeto, alguma proposta para a cidade? Olha, eu acho que a cidade, para fomentar o turismo, e nós que somos aí fiscais direto do serviço público, a gente tem que olhar a cidade como um todo, para ela oferecer boas condições para os turistas, para quem mora aqui, para os turistas que vêm ver uma cidade organizada, que Curitiba é, né? Mas falta ainda. Eu vejo até desde as calçadas. Eu tenho um plano aí de melhorar as calçadas, que o prefeito, nós podemos ajudar a fazer um projeto, o prefeito possa concordar, e para melhorar as calçadas, para que as pessoas andem com mais segurança nas calçadas. Então, isso tudo vai ajudar. O serviço público é um geral, não é num todo, sabe? Sim. E também as melhorias, que nem eu tenho falado, das nossas praças, tem acontecido e tem algumas coisas ainda para melhorar. Projetos importantes, onde possa unir a população, os visitantes, todo. Eu tenho, não é um projeto, mas eu apresentei uma proposta para o prefeito, ele gostou, um centro de atletismo público, aonde Curitiba não tem ainda esse centro de atletismo, e conversei com o prefeito, ele achou legal, aí fui atrás do recurso, conseguimos 7 milhões para essa obra, e vamos colocar num parque da cidade, na SIC, onde vai trazer pessoas de todos os estados e até mesmo de outros países,
onde possa acontecer eventos esportivos que Ou até seja, internacional, né? desenvolve o turismo esportivo também, Esportivo. né? E Outros no interesses. bairro, né? Uhum. Isso é importante no bairro. As pessoas vão estar lá no bairro, aonde eles vão poder participar de grandes eventos, tá? Então, isso é o que nós devemos fazer no dia a dia para que a cidade fique pronta para receber os turistas quando eles vierem encontrar uma cidade cada vez mais pronta e Acessível. organizada. E Perfeito. acessível. Isso. Bom, estamos no fim do nosso programa. Deu para entender aqui, quem assistiu até o fim, que cada vereador tem uma opinião, todos têm propostas para a cidade, mas cada um com uma opinião diferente. Mas não que seja, eu gosto mais desse, mais A, B ou C, mas eles entendem a cidade como um todo, como uma coisa que você pode, às vezes, trabalhar o lixo, precisamos resolver a coleta do lixo, porque sim, o turista vai estar lá e o lixo também vai estar lá. Então tem que definir esses horários melhor, organizar melhor. O parque que não tem o banheiro público para a pessoa participar de uma feira, enfim. São vários detalhes que envolvem a cidade, que envolvem os vereadores e que podem incentivar o turismo na cidade. Bom, a gente pede para vocês que comentem aqui, se vocês estão conosco até o final, se vocês entenderam as mensagens aqui, comentem, porque para a gente é muito importante. Às vezes até os próprios vereadores assistem aos episódios e dão uma olhadinha lá sempre nos comentários, porque sempre tem uma sugestão, sempre tem alguma coisa que é importante, que é uma visão que eles não estão tendo. E que o morador, o seguidor aí que está assistindo ao programa e tem interesse nesse assunto, pode ajudar, né? Claro, os vereadores estão aqui comigo e confirmam que eles também acompanham, né, as redes sociais da Câmara. Muitas vezes eles leem lá as respostas polêmicas, mas é muito importante que você participe comentando nas redes sociais e principalmente no programa que eles participaram para sugerir também, tá? Agradeço, compartilhe esse programa, agradeço muito os vereadores que participaram desse programa aqui, e você que está em casa, compartilhe com as pessoas que também têm interesse nesse assunto, e até os próximos episódios. Até mais!